Saudamos todos os amigos e irmãos que estudam conosco a Bíblia diariamente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Ficamos felizes e agradecidos porque estamos iniciando uma nova semana de estudo e também estamos iniciando uma nova série na Palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que participam conosco dos momentos de reflexão e oração, enfim, todos vocês que são aqui participantes ativos dos nossos estudos. Agradecemos as orações que vocês têm feito aqui pelo Ministério Hora Tranquila, carecemos das orações de cada um de vocês. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Miriam Eunice Joaquim, é de Angola. Vera Oliveira é de Salvador, na Bahia. Dina Tereza de Jesus é de Parecis, em Rondônia. Sandra Aparecida de Várzea Paulista, em São Paulo. Lúcia Lopes é de Belo Horizonte. Cirlei Duarte de Rolim de Moura, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos pela vida que nos concedes. Estamos agradecidos, ó Pai, porque temos a oportunidade de mais uma vez, junto com os nossos irmãos, estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Que as mensagens que vamos estudar nestas próximas semanas sirva de advertência para cada um de nós e nos ajude no preparo para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Abençoa todos os amigos e irmãos onde quer que se encontram, aqueles que nos escrevem pedindo orações, que cada um receba as bênçãos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando hoje uma nova série e estaremos aqui estudando o livro do profeta Isaías, e nós vamos ver que Isaías, ele, além de ser o profeta messiânico, o profeta que mais escreveu sobre a vinda de Jesus, quando ele nasceu agora 2000 anos atrás, a vinda dele como Messias prometido a Israel, além dessas mensagens que Isaías trouxe para o povo, ele trouxe mensagens de advertência e também de consolo para o povo de Deus. E essas mensagens que Isaías trouxe também servem para nós hoje, e iremos fazer aplicações para a nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração e também para que nós possamos viver os princípios divinos em nossa vida. Isaías, quando ele escreveu acerca de Jesus, ele disse que era Emanuel, Deus conosco. E também ele disse que um menino nos havia nascido e que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías disse que todos os vales seriam levantados, e também ele ainda faz a descrição de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, amigos e irmãos, que Isaías ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer. E ele já profetizava como se Jesus estivesse entre eles, ali naqueles dias do profeta Isaías. E então, Isaías, ele exorta o povo de Deus a contemplar o Deus deles, que havia prometido resgatá-los do fogo, mas apenas se eles ouvissem e obedecessem. Então, essa mensagem Isaías trouxe para o povo de Deus. E vamos então examinar durante essas próximas semanas o livro de Isaías, as palavras que ele escreveu, o tempo em que ele escreveu, que eu disse já que foi 700 anos antes de Jesus nascer, e também as dificuldades e as promessas divinas que nós encontramos aqui no livro do profeta Isaías. E assim como o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, rejeitou praticamente todos os profetas que traziam mensagens do Senhor para eles, eles também rejeitaram o profeta Isaías e o cerraram pelo meio.
Isaías foi morto, cerrado pelo meio. Mas o profeta Isaías, ele escreve aqui em Isaías capítulo 1, no verso 18, Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O profeta Isaías aqui falando uma mensagem de Deus para o povo de Deus, para que eles pudessem vir até Deus e arrazoar. Arrazoar é dialogar. E Jesus, aqui, através do profeta Isaías, ele promete que, ainda que os nossos pecados, eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Irmãos, não há pecado que Deus não perdoa. Deus perdoa todo e qualquer pecado. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o próprio Jesus disse. Mas todos os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, se nós confessarmos, nós receberemos o perdão. Agora é necessário nós confessarmos os pecados e abandoná-los. E então Jesus aqui ele promete que as pessoas, mesmo que tenham pecados como a escarlata, uma cor forte, vermelha, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, é uma outra cor forte, se tornarão brancos como a lã. É isso que Deus nos promete, irmãos. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos justifica, é como se nós nunca tivéssemos pecado antes. A nossa vida passa a ficar limpinha novamente. E no nosso dia a dia, se nós cairmos e pecarmos, nós temos que ir a Deus e pedir perdão e Ele nos perdoa. Interessante que o povo judeu, como eu disse agora há pouco, eles eram um povo que o Senhor havia escolhido desde quando chamou Abraão, depois Isaque, depois Jacó, e então veio a nação de Israel através do nome de Jacó, que teve seu nome mudado, e Deus tornou essa nação como numerosa como a areia do mar, é incontável. Só que este povo que pertencia a Deus, que foi escolhido por Deus, eles se esqueceram que eles pertenciam a Deus. E então o povo judeu perdeu a sua própria identidade como um povo da aliança. Vejam o que diz aqui Isaías capítulo 1, versos 2 e 3. Diz assim: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vejam, irmãos, que tragédia para com o povo de Deus. Eles perderam a sua própria identidade. Deus chega a comparar aqui o povo dele, o povo de Israel, como os animais. Ele disse aqui, olha, que o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E será que não está acontecendo isso conosco também na atualidade, amigos e irmãos? Temos nós tido conhecimento do nosso Deus? Temos nós ouvido a voz de Deus falando à nossa mente, ao nosso coração, nos advertindo, dizendo, olha, este não é o caminho. Não ande neste caminho porque é caminho de morte. E Ele nos aponta o caminho verdadeiro. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam que Deus, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Mas quantas vezes, amigos e irmãos, nós também temos perdido a nossa identidade cristã. Quando as pessoas nos veem entre outras pessoas que não são cristãs, eles não veem diferença nenhuma no nosso linguajar, no nosso modo de vestir, nos nossos gostos, nos nossos costumes, nas nossas práticas. Fazemos tudo igual aquelas pessoas que não têm o temor de Deus. Então, Isaías diz aqui, olha, o boi conhece o seu dono e o jumento
conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não entende, o meu povo não conhece. Então são essas mensagens de advertência que Isaías vem trazendo logo no início do seu livro aqui. Você pode ler o livro de Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 9, ele vem trazendo aqui essas mensagens do pecado que o povo de Israel estava cometendo. Ele diz aqui: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Vejam, e exatamente neste momento que nós estamos vivendo na história deste mundo, as pessoas também têm vivido praticamente como vivia o povo de Israel. E Deus, ele nos manda então estas mensagens para nos advertir, para que nós possamos ver se nós estamos vivendo em comunhão com Deus ou se nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Interessante que aqui Isaías ele diz: escutem, ó céus, e ouça, ó terra. Aqui é uma figura de linguagem que Deus está usando para advertir o povo. Escute, ó céus. Era para dar ênfase à mensagem que Isaías, ele é identificado logo aqui no primeiro versículo, filho de Amós. Isaías, filho de Amós, que foi chamado para ser o profeta nessa época de escuridão espiritual que o povo de Israel estava vivendo, longe dos caminhos do Senhor. E essas mesmas mensagens que foram trazidas ao povo de Israel é trazida também a cada um de nós hoje, para que nós reflitamos como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Se nós estamos vivendo também em iniquidade, se nós estamos vivendo como corruptos ou corruptores, se nós estamos abandonando ao Senhor. E então, vejam que o profeta Isaías diz aqui: olha, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram e a vossa presença. A terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Amigos, iremos passar algumas semanas juntos aqui estudando este livro maravilhoso do profeta Isaías. Iremos ver que apesar de estarmos, quem sabe, vivendo longe dos princípios da palavra de Deus, Deus ele tem uma mensagem de advertência e uma mensagem de consolo para cada um de nós hoje. Que possamos buscar a presença de Deus cada dia em nossa vida. Possamos ter um momento reservado, um horário específico do dia, para todos os dias naquele horário estarmos buscando a presença de Deus no estudo da Bíblia e da oração, para que possamos nos fortalecer, para que possamos estar preparados para os momentos difíceis que iremos ainda viver aqui nesta terra. Agora, queremos que todos nós tenhamos sempre em mente que o que o Senhor Jesus disse aqui em Isaías 65, verso 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Que Deus nos abençoe.